Olá, eu sou Irene Ribeiro Malaquias, aluna do MBA da FGV, da unidade Alphaville, da conveniada Strong. Sou aluna do professor Cristóvão e estou aqui para falar sobre o livro Os 12 Axiomas de Zurich, de Max Gunther. Então vamos a eles. O primeiro axioma, ele fala do risco. Esse axioma fala que preocupação é sinal de saúde, não é sinal de doença, porque se você não está preocupado o suficiente, é porque você não está correndo risco suficiente. Todo investimento, ele é uma especulação, e a única maneira de ficar rico é realmente assumindo riscos. O segundo, dentro ainda do primeiro axioma, é muito importante resistir à diversificação. A diversificação é uma maneira de você anular. O que você ganha de um lado, você perde do outro. E esse não é o objetivo do especulador. Então, o especulador tem que colocar todos os seus ovos numa mesma cesta. E, sobretudo, cuidar muito bem dela. O segundo axioma fala da ganância. Você precisa dominar a ganância e poder parar na hora certa. É difícil parar na hora certa quando você está ganhando dinheiro. Mas você precisa estabelecer uma meta, saber quando você quer ganhar e quando você atingir essa meta, caia fora. Não insista, não insista. O terceiro axioma, ele fala da esperança. Um bom especulador não tem esperança. Quando o barco começa a fazer água, começa a afundar, não reze, pule fora. E é muito importante o começar, quando o barco começar a fazer água. Não quando ele já estiver pela metade, porque aí, a essa altura, você já perdeu dinheiro, mais do que devia. O quarto idioma fala das previsões. O quarto axioma fala das previsões. Ele se baseia na premissa de que o mundo da especulação é um mundo de atitudes humanas. E o comportamento humano, a princípio, não é previsível. Então, não leve a sério os economistas, especialistas, boletins e nem profetas. Não há nenhuma evidência de especuladores e profetas tenham ficado ricos. O quinto axioma, ele fala dos padrões. O mundo do dinheiro, ele é desordenado. Então, não existe uma fórmula do passado que vai garantir o seu futuro. Então, não veja a ordem onde ela não existe. Não veja. O sexto axioma, ele fala da mobilidade. Então, você não deve se deixar apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade, ou qualquer sentimento que seja do que você está especulando. Você precisa realizar o lucro e ficar com o lucro, e não com a sensação de ganho. Isso é muito importante. Então, não deixe as raízes engrossarem, porque vai ficar cada vez mais difícil de sair, mais difícil de ter mobilidade. O sétimo axioma, ele fala da intuição. A intuição pode ser muito útil se ela for tratada com ceticismo e cuidado. Em geral, a intuição, ela é um sinal de várias informações que você já tem sobre um assunto, então ela pode te levar a algum lugar. Mas ela só deve ser levada a sério se ela puder ser explicada, se você explicar logicamente essa intuição. Então, isso é muito importante. O oitavo axioma fala da religião e do ocultismo. Ele fala que está absolutamente improvável que entre os desígnios de Deus esteja a tarefa de deixar você rico, de fazer você ficar rico. Então, não se apoie no sobrenatural. Não se apoie. Ele pode te levar a ter uma confiança exagerada e ficar despreocupado, e, em consequência disso, perder o foco e perder dinheiro. O nono axioma, ele fala do otimismo e do pessimismo. Ter otimismo significa sempre esperar o melhor. Confiança significa saber como você vai lidar com o pior. E jamais fazer uma jogada apenas por otimismo. Então, o otimismo, ele é inimigo do especulador. E você sempre deve se perguntar como você vai se sair. Você deve ter um plano bem arquitetado para sair de um projeto, de uma especulação. E não ser otimista, puramente. O décimo axioma, ele fala do consenso.
ele aconselha fortemente a você fugir da opinião comum, a fugir da opinião da maioria das pessoas, porque em geral ela está errada. Então, não embarque em especulações de mídia, em opiniões de analistas, isso tudo é balela. A melhor hora para você comprar uma ação e entrar num projeto ou numa especulação é a hora que ninguém quer comprar. O 11º axioma, ele fala da teimosia. Então, se não deu certo na primeira vez, esqueça. Não salve o seu investimento fazendo preço médio. O preço médio é a mesma coisa que diversificação, dá no mesmo resultado. Um anula o outro e você sai sem dinheiro. Ou seja, não cumpriu o objetivo. Então, esse axioma remete aos outros. Saiba perder, saiba abandonar o barco. Não teime. O 12º axioma, ele fala do planejamento. O futuro, ele não está sob controle. Não está. Então, você não deve levar a sério planos de longo prazo. E nem enraizar os seus investimentos em longo prazo. É impossível prever o que vai acontecer na semana seguinte, muito menos o que vai acontecer daqui a 25 anos. Então, reveja os fatos conforme eles se apresentam no momento. E dentro de todos esses axiomas, terminando com esse 11º, é importante você saber que o seu único objetivo, o seu único plano de longo prazo é ficar verdadeiramente rico. É isso por hoje. Muito obrigada.